Irmãos, eu quero conversar com vocês em Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, o nosso Senhor, ele veio do norte. Nazaré ficava mais ao norte de Israel. E ele veio de lá, dessa pequena cidade chamada Nazaré. Interessante que quando Maria, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ela era dessa região aí. A mesma região que o Senhor, mais tarde, ele morou em Nazaré, ele trabalhava em Nazaré, ali ele tinha carpintaria em Nazaré. O pai dele era carpinteiro, ele também se tornou carpinteiro, né? E por muitos anos ele ajudou o pai dele na carpintaria. Mas se você for estudar a história, você vai ver que naquela época, e durante muitos anos, durante pelo menos um século depois, os móveis que o Senhor fazia eram procurados. Mas eu creio que o Espírito Santo não permitiu que se tornasse uma relíquia, poderia até ser adorado. Não, eu creio que... Mas ele faria móveis extremamente bem trabalhados, o nosso Senhor. Então ele morava em Nazaré, essa cidade. Quando Maria fica grávida e chega aos dias de dar à luz, ela viaja um pouco mais de 260 quilômetros montada num jumento para poder chegar até Belém. Então ela sai de Nazaré. Então Nazaré é uma cidade marcante na história bíblica do Novo Testamento. Uma história bastante marcante. Então, vou ler aqui, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Naquela época não tinha livros, eram só os pergaminhos. Então, ele, naquele dia, já era um homem que tinha o chamado, já executando o chamado que ele tinha. Ele pegou um livro, quer dizer, um rolo, era um pergaminho, e ele abriu no livro de Isaías. Agora vem onde eu quero chegar. Quando ele abre no livro de Isaías, olha o que ele lê. O Espírito do Senhor, isso foi o que ele leu, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então, o nosso Senhor veio com algo totalmente novo. O que ele pregou, a essência do que ele pregou, não foi pregado dessa forma lá no Velho Testamento. Ele cumpriu, mas o que ele fez, porque Isaías é o profeta, digamos assim, do Novo Testamento, vamos falar assim, porque é um profeta que traz informações profundas sobre o que aconteceria no Novo Testamento, né? Então, o que ele fala é exatamente isso aí, é em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha, irmão, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Tudo que ele fez, ele fez seguindo esse princípio aqui, Ele foi ungido, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Evangelho que significa boas novas. Então, é algo extraordinário o que o Senhor confia a Isaías. Ele confia o Novo Testamento, praticamente, em Isaías. Então, é muito profundo, muito maravilhoso ver isso aí, porque o Senhor me ungiu. Então, gente, como eu vou pregar hoje se eu não estiver ungido pelo Espírito Santo? Da mesma forma, porque ele é o padrão.